O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, Associação dos Mensageiros do Amor, pelo rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Denilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo, a verdade que ilumina a mente sincera. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá, fé nas promessas que nos fez. Eis que o tempo logo vem, e as nações daqui além, bem alerta vão cantar, aleluia, Cristo é Rei. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Deus seja com você, querido ouvinte, querida amiga. Durante os minutos deste programa, 60 minutos, e em outras ocasiões também. No domingo passado, na nossa escola bíblica dominical, Alvorada FM 97.9, Rialma, Goiás, 13 às 14 horas, vimos que a pessoa que vive e morre perdida não passa a ser queimada no fogo, ou seja, sendo castigada por Deus imediatamente após a morte ou do momento do óbito em diante, não. Fica inconsciente, desfeito no pó da terra, no mar, ou em cinza, no caso da cremação do corpo, do defunto, não cadáver, fértil, aguardando, para assim dizer, porque somente vivo aguarda, não, algo, a sua respectiva ressurreição, a qual o Apocalipse intitula de a segunda ressurreição. Então tal pessoa, no final do milênio, ou seja, 1000 anos após a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, é que será finalmente queimada, não sozinha, juntamente com os anjos maus, demônios, e com Satanás, o mesmo diabo, o autor do pecado. Isso a partir do final do milênio, do dia do juízo final em diante. Portanto, você que desconfia que algum parente seu morreu perdido, vizinho, amigo, alguém na sua igreja, religião, então não fique desesperado. Tal pessoa será castigada e queimada assim no fogo, o qual Deus acenderá no final do milênio, do Apocalipse 20, em toda a terra. Hoje o que veremos é ao contrário, outra classe de pessoas que vivem e morrem salvas. Veremos então que, conforme a Bíblia, tais pessoas não estão na glória, não estão no paraíso, não estão no eventual céu de Abraão, já gozando a imortalidade, a vida eterna, o reino de Deus. Não, tem que aguardar também, para assim dizer, como diz a Bíblia, não eu, ou a igreja alguma, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, aula de Bíblia daqui a pouco, por enquanto apenas a introdução ao assunto, não, proposto para hoje, com a breve recapitulação do que expliquei no domingo passado, aula de Bíblia. Então, prezado amigo, também querida amiga,
preparando aí rapidamente caderno e caneta para anotar daqui a pouco várias passagens bíblicas alusivas ao tópico proposto. Extasiado, então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. E agora, em Luz para o Mundo, Escola Bíblica Dominical. Eu amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, oh, nada pode igualar. Jamais abandono a Bíblia, a bela, belíssima Bíblia. Jamais abandono a Bíblia, que tão preciosa é pra mim. Então, já estamos na nossa já tão amada e esperada Escola Bíblica Dominical. Há mais de 12 anos, nessa bendita casa, Alvorada FM 97.9, Realma, Goiás, emissora que alcança desde que era M, mais de 30 cidades aqui no Vale do São Patrício, a partir de Realma, Ceres, Itapuranga, enfim, Ubiataba, Nova Glória, Itapaci, Carmo do Rio Verde, vai longe, não? Então, seja louvado. Então, aula de Bíblia, de Milson Carvalho, o programa, então, na Alvorada, há mais de 12 anos, desde 19 de maio de 2013, porém, desde nosso início em São Paulo, então, prefixo paulistano AM, 1260 kHz, passamos de
38 anos. Completamos isso, estão prolongando o tempo, graças a Deus e amigos, no dia 13 do mês passado, 13 de novembro. Então, luz para o mundo rádio desde São Paulo, 13 de novembro, 1987, Rádio Mulher AM 1260, 13 de novembro de 2025, Alvorada FM 97.9, Ramo Goiás. Estão já um pouco mais de 38 anos no rádio, sempre no mesmo formato, na mesma vocação: ler, entender e ministrar aula de Bíblia, explicações bíblicas, estudo bíblico. Então, como já anunciei, hoje veremos que a pessoa que pela graça do nosso Pai Celestial, não por igreja ou religião, isso ajuda ou atrapalha, mas o Salvador de fato é apenas o Senhor Jesus Cristo. A igreja não salva o pecador, o seu membro, batizado ou não, não salva. O Senhor Jesus Cristo é o Salvador. Porém, é notório que há pessoas que vivem e morrem salvas. Como vimos no domingo passado, pessoas que vivem e morrem perdidas. Então, a pessoa que morre salva, em letras, o que se chama, numa palavra de eufemismo, no eufemismo bíblico, a pessoa que morre salva, não herda a vida eterna, não herda a imortalidade a partir do momento da morte, porque não tinha isso em vida. E na morte piorou, aí que não tem mesmo. Então, qual é a chance, meus Carvalho? Qual é a nossa esperança? Nós que somos bons católicos romanos, nós que somos protestantes, nós que somos pentecostais, neopentecostais e aqueles outros tais, qual é a nossa esperança? Qual é a esperança pessoal da sua igreja? Do líder, pastor, da membresia comum, adventista do sétimo dia? Qual a esperança é a Bíblia? Quer dizer, não é a Bíblia, a esperança é ilustrada na Bíblia. A esperança é que sejamos perdoados, transformados, justificados, santificados, e então, no momento do óbito, se não ficarmos vivos para a volta do Cristo, é provável, mas muito difícil, não? Nossa geração. Então, o importante é que sejamos sepultados, enterrados ou cremados, salvos. Então, a esperança é esta: a segunda vinda do Cristo e a respectiva ressurreição de quem vive e morre salvo. Portanto, a ideia é que a pessoa que morre salva, imediatamente na hora da morte, desculpa, aí não é imediatamente em si, um pouco após, não é? Ao menos um segundo, um milésimo de segundo, desculpe, errei aqui em gramática. Enfim, logo após a morte, então pensa-se que a pessoa logo após a morte já herda a imortalidade, o reino do nosso Deus. Se bem que na verdade, aqui não é crítica, é ensinamento, realidade inconteste, é assim, creem assim, pregam assim, escrevem assim. Portanto, católicos, evangélicos, protestantes, pentecostais, crentes em geral, crentes na Bíblia, desde o catolicismo até a igreja neopentecostal, alguma que surgiu recentemente, aqui, lá ou lá. Então o pessoal crê assim, que na hora da morte, a pessoa que já possui imortalidade, não no corpo, dizem, escrevem, pregam, e sim numa tal de alma imortal, o que é mentira. Isso é mentira. Não crê nisso, amigo, que o ser humano possui uma tal de alma imortal, ou um espírito imortal, indestrutível? É assunto recorrente neste programa. Sempre desminta essa heresia, essa mentira, essa falácia, este engano. O homem é alma e também possui alma. Quando eu digo o homem é a humanidade toda, a pessoa é alma, de acordo com a Bíblia, e possui alma. A alma é a pessoa completa. Então, a alma que a pessoa possui é a mente, é o cérebro em funcionamento, numa frase. Sistema nervoso central. Bom, o assunto não é este, então apenas prossigo. Então, a pessoa que vive, morre salva, não herda o reino do nosso Deus a partir do momento do óbito de si, desfeito no pó da terra e consciência plena. Então, fica ali como que aguardando, como tem dito. O verbo aguardar é conjugado apenas por quem está vivo. Morto não aguarda coisa boa. Para assim dizer, a vinda do Cristo para ser então ressuscitada já na posse da vida eterna da imortalidade. Lembrando que a vida eterna, conforme a Bíblia, a pessoa crente em Deus que está sendo salva, possui em promessa. Agora a imortalidade não possui, possuirá e em promessa também, a partir da volta do Cristo, da sua respectiva primeira ressurreição, com a ressurreição das pessoas salvas. Bom, primeira passagem bíblica sobre esse assunto, anote, aula de Bíblia. Estamos na nossa escola bíblica dominical, aula de Bíblia, estudo bíblico, anote.
passagem do Senhor Jesus Cristo. Nele cremos, não é? Uma dúvida que Ele é verdadeiro, é Filho do nosso Deus, mesmo da Trindade. Então, anote, vem dele. João capítulo 5, versículos 28 e 29. João capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Anotou para bem? Então posso ler? Permissão dada, fico feliz, agradeço, então leio. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. O que importa para este estudo bíblico é esta parte. Porém, como citei os 2 versículos, completa a leitura. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram mal sairão para a ressurreição da condenação. Essa parte, quanto a quem praticou o mal, morreu no mal perdido, eu expliquei profundamente no domingo passado. Hoje apenas a primeira parte aqui do versículo 29, os que praticaram o bem em vida, evidentemente, morto é neutro, não pratica o bem ou o mal. A pessoa morta está definida, decidida, claro que decidiu em vida, não? Está decidida, definida, desculpe, por Deus, de modo irrevogável, irreversível. Então a pessoa que morreu está salva, outra pessoa então morreu perdida, e assim permanece até a sua respectiva conteúdo dito, eu na Bíblia, ressurreição. Então quem fez o bem, porque morreu fazendo o bem, morreu salvo, só faz o bem para a vida eterna. Quem é salvo está sendo salvo. A pessoa faz o bem, não é salvo por isso, mas faz o bem porque está sendo salva. Então tal pessoa será ressuscitada no dia da volta do Cristo, segundo a vinda do Senhor Jesus Cristo, e então herdará a imortalidade, e receberá a recompensa, nunca antes. Mais uma passagem, anote, vem do apóstolo Paulo. Nele cremos também, não é amigo católico romano, não é amiga evangélica e tal. Anote, Atos 24, versículo 15. Anote a aula de Bíblia, Atos 24, versículo 15. Já tenho aqui a minha Bíblia aberta, então passo. Então, anote, última chance. Atos 24, versículo 15. Anotou, parabéns, eu leio. Pregando o apóstolo Paulo. Tendo esperança em Deus, como esses mesmos também esperam. Aqui Paulo fala que pessoas vivas têm tal esperança e tal. De quê? De que o quê? Há de haver ressurreição. Ressurreição de quê? Tanto dos justos como dos injustos. Isso bate com Cristo em Mateus, desculpe, Mateus, João, não é? Bate com Cristo, de acordo com Cristo, no que acabei de ler e explicar brevemente. Lembra-se? Anotou, não é? João 5, 28 e 29. Ressurreição do justo fez o bem, para a vida eterna e imortalidade. Do injusto, claro que 1000 anos após, como está no Apocalipse 20, 4 a 6 e tal. Para o lago de fogo, a segunda morte, perdido. Então, justos e injustos serão ressuscitados. Paulo crê na sua ressurreição. Paulo crê na ressurreição de todo mundo, salvos e perdidos. Paulo nunca acreditou, nunca escreveu, nunca pregou que a pessoa herda a recompensa, seja a pessoa salva, que aí sim é recompensa, ou castigo, já na hora da morte você vai de alma, espírito, não, mentira, heresia. Mais uma passagem, anote, 2 Timóteo 4, 6 a 8 e 18, vem também do apóstolo Paulo, ou seja, tal passagem tem origem também no pensamento, na teologia, no ensinamento, no escrito do apóstolo Paulo, anote, 2 Timóteo 4, 6 a 8 e depois o versículo 18, então primeiramente, 2 Timóteo 4, do versículo 6 ao versículo 8, e depois, dando um salto, o versículo 18. Anotou para vez? Então inicio a leitura. Paulo prevê sua morte. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Ou seja, Paulo sabia que seria decapitado em Roma, e foi, aconteceu isso no ano 67, depois do Cristo. Combati o bom combate, prossegue ele. Acabei a carreira, guardei a fé, desde agora. A coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará daqui a pouco, no momento da minha morte, em Roma. Será? Não. Paulo não cria assim. Paulo não ensinou essa heresia, essa mentira, esse paganismo. Está escrito aqui, de fato é isso. Desde agora,
a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia futuro. Qual dia? Da segunda vinda do Cristo, ressurreição do Paulo, da ressurreição de todo mundo, desde Abel, Adão e Eva e tal, salvo, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. É notório, evidente, elementar que quem está sendo salvo, crê na Bíblia, estuda a Bíblia, conhece a Bíblia, e aguarda a segunda vinda do Cristo, e sabe que se morre, não há prejuízo. Os parentes sofrem muito, não. Velório é coisa terrível. A pior cena que existe em toda a terra é ali no cemitério, um velório. Ali o defunto no caixão, a parentela ao lado, a esposa chorando, o marido, um filho, coisa assim. Terrível, não? É inenarrável, indescritível, horrível. Mas acontece. Estão na fila, a morte vem. Então Paulo sabia que morreria, mas morreria salvo, estava sendo salvo. E que na volta do Cristo, ele receberá após a ressurreição a coroa da vida, imortalidade, e também a todos que amaram a sua vinda. Agora versículo 18, 2 Timóteo 4, versículo 18, coisa gloriosa, anote, 2 Timóteo 4, 18, não estou para ver se eu leio. E o Senhor me livrará de toda má obra, e me levará salvo para o seu reino celestial. Então Paulo sabia que morreria salvo, e que o Senhor o levará salvo para o seu reino celestial. Quando isso ocorrerá? A partir do dia da segunda vinda do Cristo. Porque o Senhor Jesus virá até acompanhado da Nova Jerusalém até aqui, por todos os anjos, bilhões de anjos, serafins e querubins, potentíssimos anjos. Mateus 24, 31, Mateus 25, 31 e tal. Então ele, o Cristo, ressuscitará todo o povo salvo. E quantos perdidos temos de cavar? 1000 anos após, na segunda ressurreição para a sentença, o lago de fogo, audição na sentença, e então a pena capital, segunda morte, morte eterna e irrevogável, da qual nunca mais verá ressurreição. Ressurreição assim, total, no lago de fogo, segunda morte. Então, voltando aqui, a pessoa salva, que vive e morre salva, quando terá recompensa? Quando receberá o dito, está na Bíblia, galardão? Na hora da morte? Não. A partir da segunda vinda de Jesus Cristo, lá em cima, na Nova Jerusalém. Mais uma passagem, anote, vem também do apóstolo Paulo. Filipenses 3, 10 e 11. Essa passagem é muito profunda. Mais uma confirmação que o apóstolo Paulo não cria que a pessoa herda a imortalidade ou o reino do nosso Deus na hora da morte. Não, tem que guardar a ressurreição. Paulo cria na sua ressurreição e na ressurreição de todo o povo salvo. Então, estou aqui procurando um monte aqui de papeizinhos e já deverei encontrar então a passagem de Filipenses. Parece que o papelzinho subiu, marca páginas. Não, é porque está aqui atrás, desculpe. Filipenses, Colossenses. Não coloquei o papelzinho, foi uma gafe, mas já encontrei. Anote, é isso. Do apóstolo Paulo. Sobre a ressurreição dele e a ressurreição de todo o povo salvo com base na ressurreição do Cristo. Filipenses 3, versículos 10 e 11. Anote, aula de Bíblia. Filipenses 3, versículos 10 e 11, já leio. Dizendo Paulo, escreveu: desejo conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar, no caso poderei, não é? Seria a conjugação verbal correta, poderei chegar à ressurreição dentre os mortos. Ressurreição dentre os mortos. Quem acredita que a pessoa que morre salva não está morta assim viva, já galardoada na imortalidade do reino do nosso Deus, coloca a Bíblia em contradição. Claro que não é real, porque a Bíblia jamais entra em contradição, é a pessoa que entra em contradição. Então a pregação da pessoa, a explicação bíblica da pessoa na sua igreja e tal, escola dominical, na missa e tal, tudo errado nesse sentido, quanto à morte e à ressurreição. Acabei de ler, para ver se de alguma maneira posso chegar ou poderei chegar à ressurreição dentre os mortos. Inclusive a Bíblia claríssima, o Senhor Jesus Cristo foi ressuscitar por Deus e o Pai dentre os mortos, tiraram de dentre os mortos, ou seja,
ele foi ressuscitado, outras mortes permaneceram. Ressuscitado, e depois voltou de Nova Jerusalém, e está lá no trono, à direita do Pai, de onde virá, como diz até o credo católico romano, para julgar os vivos e os mortos. Virá, ele voltará, e então ressuscitará todo mundo que morre salvo, concedendo a vida eterna no corpo, a mortalidade no corpo, então ressuscitado, glorioso, imortal, garboso, belíssimo, o novo corpo após a ressurreição da pessoa que vive e morre salva. Mais uma passagem, anote. Lucas capítulo 14, versículos 13 e 14. Anote a aula de Bíblia ainda. Temos ainda um bom tempo, anote. Então aqui, Luz para o Mundo, Demilson Carvalho, Alvorada FM, Rialma, Goiás, 96.9. Eu não estou na rádio, estou falando aqui a partir do meu estúdio, aqui na residência Jardim Petrópolis, Séries, Goiás. Rialma fica ali além do Rio das Almas, no outro lado do Rio das Almas, outra cidade. Aqui é Séries, onde resido, onde nasci, e no lado de lá, Rialma, onde fica este magnífico prefixo da condução da nossa diretora suprema, que é eterna gratidão, doutora Thelma Rego. Muito obrigado. Então a passagem para agora, Lucas 14, versículos 13 e 14. Estou aqui folheando a Bíblia, e aqui está o papelzinho marca-páginas, que facilita, não? Então já encontrei. Mais uma chance, anote, nessa aula de Bíblia. Sua sorte é feliz, bem-aventurada, maravilhosa, magnífica, eterna, de quem vive, morre salvo, não por igreja, religião, e sim pela graça do nosso Deus, Criador, Redentor, nosso bondoso Pai Celestial. Lucas 14, versículos 13 e 14. Não estou para bens, eu leio. Lucas 14, 13 e 14, leio. Dizendo o Senhor Jesus Cristo: quando, porém, deres um banquete, convida os pobres. Aqui nada a ver com política, hein? Nada a ver com política, esquerda, direita, centro, nada. Questão de religião, verdadeiro, autêntico, amor ao próximo. Quando, porém, deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado. Embora eles, os tais pessoas necessitadas, carentes, deficientes, embora eles não tenham com que te embora ele, é que na outra versão faz recompensar, nessa aqui faz retribuir, sentido é o mesmo, tudo bem. Embora eles não tenham com que te retribuir, recompensado serás na hora da morte, amém. Será? Não, é claro que não, heresia, mentira do capeta, não na hora da morte. A pessoa que faz o bem porque está sendo salva, não é recompensada na hora da morte, sim na volta do Cristo, a partir daquele dia, porque será citada na posse da vida eterna, um corpo glorioso, e já na posse da imortalidade. Vida eterna que tem promessa, imortalidade que tem também promessa, só que pessoa alguma tem no corpo a imortalidade, desde Adão mortal, Eva mortal, Caim, Abel mortais, eu mortal, meus sogros eram mortais e morreram, estão enterrados ali, sepultados, não, em cemitério de Rialma, meus pais em Sobradinho, Sítio Federal. Eu estou na fila, não terminou pressa. Alguém tem pressa, pode trazer a família toda e furar a filha, que eu até agradeço. A filha não anda, a filha voa, cuidado, hein? Então, não tenham com que te retribuir, recompensado serás na ressurreição dos justos. Nunca existiu purgatório, cemitério, cova ou cremação, a pessoa, então, um naufrágio no mar, alto mar, nunca é encontrada, dá-se por desaparecido, mas é óbvio. Feras marinhas fazem um banquete, mas todo mundo será citado, mesmo não havendo um fio de cabelo da pessoa. Deus não depende de matéria, Deus não dependeu de matéria para criar a terra, já utilizou matéria, não dependia, mas utilizou matéria, terra, para fazer o Adão, e a costela do Adão para fazer a sua esposa Eva, fabricar a esposa, a mulher, não é? Primeira mulher a Eva, e assim por diante, por assim. Não para de enganar o povo, você pastor evangélico, protestante, pentecostal, neopentecostal, com essa mentira, essa baboseira que a pessoa herda a vida eterna através de uma alma imortal, já na hora da morte. Mentira! Todo mundo é igual na morte, inclusive salvos e perdidos, e também, por isso que eu falei inclusive, agora que vem o sentido, é exatamente como os animais. Se der tempo, estarei numa passagem sobre isso, Eclesiastes capítulo 3, fique atento aí, espero que dê tempo, mas para o final dessa aula de Bíblia, que o ser humano na morte, é claro, na morte, apenas na morte, é igual um boi, um sapo, uma minhoca, uma cobra cascavel, ou até jararaca, uma cobra verde, ou maduro, não importa, é assim. Só que o animal não peca,
morre e se acaba de vez. Já o ser humano peca, o é salvo. Sim, todo mundo peca, não é? Eu, inclusive, todo mundo. Mesmo quem está sendo salvo é pecador. Joio e trigo, em qualquer igreja, somos pecadores. Virgens, prudentes, loucos, todo mundo pecador. Mas há pecadores sendo salvos e eu sou um deles. Não que eu mereço, porque Deus é bom. Deus salvo é o pecador mesmo. Quem não é pecador não precisa ser salvo. Só que o único homem que pisou na terra, que nunca pecou, foi o Cristo. Mas ele não se salvou. Ele era o Salvador e é o Salvador. Não é amigo católico, não é querido padre, querido freire, catequista e tal, coroinha, coroão. Não é evangélico, não é assim? Espiritista, macumbeiro, um bando que manda outra banda, não é assim? Graças a Deus, não. Então, mais uma, assim, aqui então, a recompensa virá na ressurreição dos justos. A pessoa morreu justificada, morre, está garantida a justificação. Então será citada uma pessoa justa. Lembra do apóstolo Paulo há pouco? Você anotou? Espero que tenha notado. Atos 24:15. Paulo garantindo que haverá ressurreição dos justos e dos injustos. Qual será a sua ressurreição? Se você morrer hoje, amigo, também amiga, independentemente da sua igreja, crença e religião, a ressurreição dos justos e dos injustos. Medite aí, leia mais a Bíblia, estude mais a Bíblia. Mais uma passagem, anote. Este fato aqui é super mega incrível, anote. O Cristo, a ressurreição do Lázaro lá em Betânia, irmão da Maria e da Marta, anote. João capítulo 11, inicialmente versículos 11 a 14. Anote a aula de Bíblia, prosseguindo. Evangelho de João. Estou em Atos, então regredindo um pouco. Esse aqui já foi inclusive. Assim, tudo bem. Eu encontrei, anote. João capítulo 11. Evangelho de João. Alguém pergunta, por que você não fala João? Porque este nome não é escrito, não é grafado com J-U. Juvenal, tudo bem. Juca, juro, juro alto, juro baixo, Ju. Isso está jururu, é J-U. Como a palavra, este nome, não? Escreve-se com português com J-O. Então a pronúncia é João. João, e não João. Porque luz para o mundo, aqui com humildade plena, claro, transmite até aula de gramática dentro do assunto bíblico, de história, um pouco de hebraico, grego, latim, porque português vem do latim, é idioma neolatino, embora poucas coisas, porque o português já é mais esclarecedor, não? É a língua riquíssima, profundo desafio, é onde mais é a nossa língua, também não conhece o outro, não precisa conhecer, por enquanto não tenho necessidade. E assim eu prossigo. Assim, João, não é? Jó, parece que falei Ju. João 11, de 11 a 14, alguém anotou? Parabéns, então inicio a leitura. Isso está. E quando... Assim, é que eu olhei o versículo 10. João 11, 11 a 14. Disse isso e continuou. O Cristo falando aos discípulos que estavam longe da Betânia, cidade de Betânia. Nosso amigo Lázaro dorme. Está lá em Betânia, dormindo. Não foi bem assim, mas quase, né? Disse isso e continuou. Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. E aqui eu pergunto, não é? Bom, o Cristo e o discípulo estavam longe da cidade de Betânia, 2 dias distante, 2 dias a pé distante. Talvez jumento, bicicleta não existia. Tudo bem. Agora, a Marta ou a Maria, ou as duas, poderiam acordar o Lázaro, né? Meu irmão, acorda, vai trabalhar, vagabundo, estamos com fome. Por que o Cristo teria que ir lá para acordar Lázaro do sono? É que esse sono aqui, amigo, era morte, era morte, é óbito. Prossigo lendo. Responderam os discípulos: Senhor, se dorme, melhorará. Ou seja, ele vai acordar, né? Mais cedo ou mais tarde ainda, se ele está preguiçoso hoje, ele acordará, para se dizer, não é? Prossigo lendo. Jesus estava falando da sua morte. Mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Até eu pensaria, não é? Lázaro dorme. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Lázaro está morto. Quando se fala que o defunto está dormindo, em letras, há uma palavra que designa isso. A palavra é eufemismo, que suaviza a questão, para não assustar. Então, quando se vai anunciar um sobrevivente que tal familiar morreu esbagaçado na BR-153 por uma carreta e tal, virou uma folha de jornal,
horrível, não? Seu marido acabou de se bagaçar ali na BR e tal, vinha de moto e tudo. Não pode, assim, olha, seu marido parece que teve um acidente, teve uma perna quebrada. Ele teve, né? Perna quebrada, porque a carreta passou em cima. Vai disfarçando, que a pessoa morre do coração. Vem e morre, mesmo assim, né? A esposa, misericórdia, Deus não livre, e tem livrado, não? Mas acontece, não é? Cuidado, principalmente em BR, né? Deus não livre, enfim, todo cuidado é pouco, né? Pouco. Bom, então, sim, prosseguindo. Ainda em João capítulo 11, agora versículos, e agora? Cadê você, João? Sim, agora 23 a 26, ainda no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 23 a 26, inicia a leitura. Disse Jesus, já uma irmã, já chegaram a Betânia, 2 dias após, aconteceu isso aqui, falando a uma irmã do defunto sepultado há 4 dias, como fedia, que catinga, que horror. Disse Jesus, teu irmão ressuscitará. Pausa para meditação e ensinamento. O Cristo dizendo, não era um adventista por dia, porém quase, não era uma testemunha de Jeová, porém parecido. Bíblia, é verdade, o Cristo é a própria Bíblia, por assim dizer. Teu irmão ressuscitará. O Cristo então aqui rebate veementemente a ideia que a pessoa que morre salva, e Lázaro morreu salvo, já está na glória, na imortalidade, na vida eterna, em cima, no paraíso cerebral e tal. Mentira, é mentira, não crer nessa heresia, amigo, não crer nisso, amigo, imbecilidade, é mentira. Criamos no Cristo, o teu irmão ressuscitará. Todo mundo que morre salvo está desfeito por a terra, em cinza, na cremação, no mar, no rio Amazonas e tal, no Araguaia, a raia ferrou e as piranhas comeram o resto, já era. Mas morreu salvo, porque ele estava bem com Deus e com o próximo, né? Salvo. Então, prossigo lendo. Respondeu Marta, eu sei, o Cristo disse, né? Prometeu, o teu irmão ressuscitará. Ou seja, ele não está na imortalidade, ele morreu porque é mortal, mas ele ressuscitará. Respondeu Marta, eu sei que ressuscitará agora, porque Marta está pensando na volta do Cristo, e não para aquele momento, não. Marta disse, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Oh, glória a Deus. Posso afirmar, não puxando para sadia, mas é a realidade indesmentível. Marta, por assim dizer, claro, era uma boa adventista do 7º dia, que como eu, adventista do 7º dia, há mais de 52 anos, como o pessoal da minha igreja, não todo mundo, claro, que a minha igreja é muito relaxada, agora mais TikTok, toca-tique e tal, e série da Netflix, e às vezes tem novela, não todo mundo, mas uma boa parte, talvez a maioria, e já não estudamos a Bíblia como antigamente. A minha igreja, aqui é puxão de orelhas, é alerta, advertência por amor. Eu não estou denegrindo a minha igreja logo em público, no rádio, não, é assim, verdade tem que ser dita por amor, para alertar, para advertir, não é isso, amigo, não é, querida amiga? Marta conhecia a Bíblia, era, por assim dizer, uma boa adventista, podia conhecedora profunda de Bíblia. Marta sabia que seu irmão, a sua alma, a tal de alma, o espírito não estava na glória. Ele tudo inconsciente, desfez sem pensamento algum. Defunto não pensa, não age. Respondeu Marta, eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, e Lázaro estava morto, viverá na volta dele. Mas o plano do Cristo foi ressuscitar Lázaro já, mas não para a imortalidade. Lázaro foi ressuscitado ainda mortal, tanto é que pouco tempo após, judeus invejosos assassinaram Lázaro, antes morreram por doença, agora foi assassinado, mas morreu salvo mais uma vez, morreu salvo 2 vezes, que interessante, caso único em toda a Bíblia. Prossigo lendo. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, ou seja, nunca morrerá eternamente, porque morre, nunca morrerá eternamente. Crês nisso? Prosseguindo. Então Maria também. E Lázaro morreu crente assim, que quem vive e morre salvo, foi citado na ressurreição no último dia. Qual o último dia? O dia da volta do Cristo, segunda vinda do Cristo, o último dia. Mais uma passagem sobre a ressurreição no último dia, e não na hora da morte, claro, à noite. Agora,
saindo do Evangelho de João e continuando no Evangelho de João, capítulo 6, vários versículos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 versículos no Cristo fala sobre a ressurreição da pessoa salva a ocorrer no último dia, quando então e somente então a pessoa herdará o reino do nosso Deus, porque será levada, todo o povo salvo será levado para Dom de Jerusalém, para que passemos lá um milênio, depois se renova a terra, após o juízo final, essa terra é renovada. Anote, João capítulo 6, irei destacando os versículos, para que você vá fazendo as anotações. Então, primeiramente, João capítulo 6, o versículo 39 e 40. E João 6, versículos 39 e 40. Já estou visualizando isso aqui na minha Bíblia. Mais uma chance para que você anote. Aula de Bíblia. Sempre anote nessas aulas de Bíblia, todos os domingos. Alvorada FM 97.9 de Demeus Carvalho. Anote as passagens que eu cito, leio e explico. Embora explicação em breve, porque tais passagens já são por demais esclarecedores. Então anote. João 6, versículos 39 e 40. É que eu estava folheando a Bíblia e um tanto devagar aqui, como tartaruga de marcha ré em câmera lenta, mas finalmente deu certo. Não é isso? João 6, 39 e 40. Alguém notou? Inicia a leitura. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas ressuscite no último dia. No dia da volta do Cristo, dia que a Bíblia chama de último dia, não o juízo final, porque o juízo final virá 1000 anos após, como está no Apocalipse 20 e tal. Ressurreição no último dia, porque a vontade de Deus e o Pai, que o Cristo, ele é a ressurreição e a vida. Assim como Cristo ressuscitou Lázaro, ressuscitará todo mundo salvo, Abel, Adão e Eva e tal, mas para a imortalidade. Lázaro foi citado ainda imortal, como deixei claro a Bíblia, não eu, há pouco. Agora versículo 40. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu ressuscite no último dia, ainda em João capítulo 6, como eu prometi há pouco, agora 54 a 58, pode anotar. Não, 44, João 6, agora 44, antes 44. João capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Eu o ressuscitarei futuro, no último dia, agora, ainda em João 6, agora sim, 54 e 58. João 6, 54 e 58, leio. Aqui está. Quem come, claro que isso aqui é simbólico, é metáfora, simbologia espiritual. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna em promessa, e eu ressuscitarei no último dia. 58. Este é o pão, ou seja, o próprio Cristo é o pão do céu, pão espiritual, claro. Não vamos comer o Cristo com manteiga, não é? Ou com, enfim, requeijão, queijo, não. Ou frito, não. Nós não somos antropófagos canibais. Isso aqui também foi simbólico, claro, porque ele está em cima, ao direito do Pai no trono. Quem subir terá para comer sua carne, literalmente, beber seu sangue fisicamente, não é? Impossível, e não desejamos isso. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Oh, glória a Deus, aleluia, que maravilha, que bênção. Viverá para sempre. Aqui o verbo viver, conjugado no futuro. Eu viverei, futuro. Tu viverás, ele viverá, nós viveremos para sempre, imortalidade. Vós vivereis, isso a partir do dia da segunda vinda do Cristo. Seremos levados para Nova Jerusalém no dia do arrebatamento do povo salvo, nada secreto, nada invisível, outra baboseira. Então ficaremos lá, Nova Jerusalém no paraíso, naquele planeta muito distante daqui, durante 1000 anos. Depois aqui, Nova Terra, Nova Jerusalém descerá para cá, ocorrerá o que será no Apocalipse 20, etc e tal, e eu prossigo. Mais uma passagem, anote. Mais uma passagem. Bom, anote 1 Coríntios capítulo 15. É provável que dê tempo, dá tempo para que eu leia. Anote.
Sim, não dá tempo. Eu programei ler todo o capítulo, não dá tempo. Então, vamos combinar assim, porque eu ainda tenho, depois de 1 Coríntios 15, mais 3 passagens, vários versículos. Então eu não lerei um versículo. Então anote, 1 Coríntios 15, todo o capítulo, não há destaque para versículo algum, todos são importantíssimos, alguns são mais importantes. Quer dizer, todos são importantes e alguns são importantíssimos. Então faça apenas isso, amigo e minha amiga, aula de Bíblia. 1 Coríntios 15, anote, leia ou releia depois. Hoje ainda, para não, enfim, você pode esquecer tantos afazeres, não? Lê, mais tardar amanhã, 1 Coríntios 15, todo o capítulo. Aí você verá Paulo deixando claro que a ressurreição do Cristo é que garante a ressurreição de quem vive e morre e salva. Que se o Cristo não for ressuscitado, mas é claro que foi, Deus o ressuscitou. Então quem viveu e dormiu em Cristo, mas talvez o eufemismo e simbologia, dormiu em Cristo, morreu perdido. Não é que morreu em pecado perdido, porque não terá como ser ressuscitado. A morte do Cristo é quem nos salva na cruz. A morte do Cristo é quem nos salva, mas a sua ressurreição é que garante a nossa ressurreição no dia da sua vinda. Isso fica claro em vários versículos, em todo o capítulo 15, 1 Coríntios. Então, fez a anotação, lerá ou relerá depois. Eu já devo ter lido várias vezes, se não a primeira vez, tudo bem. Agora a próxima passagem, essa sim lerei, anote. Apocalipse 14, versículo 13. Apocalipse 14, versículo 13. Estou aqui folheando a Bíblia, como é o último livro bíblico, eu não precisei deixar o famoso papelzinho marca-páginas, e já estou encontrando quase, enquanto isso anote, já encontrei. Apocalipse 14, versículo 13, faz parte do assunto, claro, tudo aqui sem fugir do assunto, ou seja, quando a pessoa que vive bom e salvo será recompensada com vida eterna e imortalidade, nunca na hora da morte, e sim no dia, a partir do dia, claro, da volta do Senhor Jesus Cristo, sua segunda vinda. Então, para agora, Apocalipse 14, versículo 13, leio. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Você dorme em Cristo, morre no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo, membro da Trindade, diz o Espírito, descansarão dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanharão. Ou seja, o que a pessoa fez de bem pela ação do Espírito Santo, pela sua conversão, durante a vida biológica, isso acompanha a pessoa, porque a pessoa escreve um livro, mais de um livro, como é o meu caso, prega o evangelho no rádio, na televisão, no canal de televisão, no templo, escola dominical, o padre na missa, por que não? O padre não é apenas, fala muitas coisas boas. Eu já fui abençoado pela fala de um padre numa missa, catedral da Praça Sé, num domingo, em São Paulo. Deus seja louvado. É claro que ele falou conforme a Bíblia. Não foi heresia, que maravilha. Não é tudo que está perdido, não é? Deus está salvando padres. Eu creio na salvação do Papa. Sim, não é que eu creio, desculpa, eu tenho esperança na salvação daquele cardeal italiano, Albino Luciano, que foi assassinado por envenenamento do Vaticano. Foi Papa por apenas 33 dias, em 1978. Papa João Paulo I. Eu tenho esperança enorme na salvação dele. Enfim, o assunto não é este, eu prossigo. Então, bem-aventurado quem morre no Senhor, descansa, por assim dizer, porque morto não descansa, mas a gente vive e descansa. O senhor trabalha fadigado, muito cansado, aí deita e esperando a janta e dorme, aí só acorda no outro dia 7 da manhã, quase perde o emprego, porque deveria acordar às 5, trabalha longe, não é? Então, maravilha. De modo que, mais uma prova que a pessoa receberá recompensa a partir do dia da ressurreição do Cristo, da volta do Cristo. A ressurreição dele já foi, há mais de 1900 anos, agora é a nossa. Se a minha ainda não, a sua talvez. Mais uma passagem, anote. Hebreus capítulo 11, isso é incrível, maravilhoso, anote. Hebreus capítulo 11, os versículos 5, 8 a 10 e 13. Pode ficar tranquilo que eu repetirei os versículos para que você conclua as anotações. Cadê Hebreus? Aqui está Hebreus. Isso, já encontrei. Hebreus capítulo 11, 5. Sim, primeiramente é isso. Hebreus 11, versículo 5. Anote, Hebreus 11, versículo 5, onde já leu. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara.
Esse aqui foi levado para Nova Jerusalém, na pós-mortalidade, vivo sem provar a morte. Antes foi transformado de mortal em imortal, evidentemente notório, elementar. Agora, ainda em Hebreus capítulo 11, 8 a 10. Hebreus 11, 8 a 10. Eu não estou para bem se eu leio. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, na terra ainda, claro, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Qual a promessa? A volta do Cristo, a imortalidade, no reino do nosso Deus após a volta do Cristo. Prossigo lendo, versículo 10. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e consultor. Sobre essa cidade, Nova Jerusalém, que Cristo disse em João 14, de 1 a 3, na casa do meu pai, Nova Jerusalém, é muito morada, vou preparar os lugares, virei e vos levarei para lá. Nova Jerusalém é a casa do pai, muito morada. Abraão morreu salvo, está aguardando a ressurreição na volta do Cristo, para ser levado para aquela cidade onde há muitas moradas. Mais uma passagem, sim, ainda em Hebreus 11, agora apenas versículo 13, completando Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 13. Todos estes, que é uma galeria da fé, desde Hebreus 11, versículo 1, desde o versículo 1 de Hebreus 11, Gideão, etc. e tal. Todos estes morreram, e eu completo, ainda são mortos, aguardando a volta do Cristo, para serem ressuscitados. Todos estes morreram na fé, não alcançaram a promessa, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe pela fé, não, e as saudaram pela fé, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, se Abraão morreu crente na promessa, mas não alcançou ainda a Nova Jerusalém, quanto mais nós, temos que aguardar a volta do Cristo para ser citados, se morrermos salvos, antes daquele dia, é claro, é evidente. Última passagem, essa também eu não lerei, apenas citarei, leia ou relia depois, não deixe anotar ainda hora de Bíblia, a última, anote. Paulo, em 1 Tessalonicenses, palavra difícil, a pronúncia difícil, 1 Tessalonicenses, agora saiu, 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, anotou? Leu ou relê depois. Paulo garante que as palavras que consolam o parente quando alguém morre, mas morre salvo, não é que a alma da pessoa já está na glória, mentira, é mentira, e sim que o Senhor Jesus Cristo voltará, e que ele, o Cristo, com a voz do arcanjo, que é ele mesmo, Criador mesmo da Trindade, ressuscitará todo mundo que dormiu em Cristo. Mais uma vez, o eufemismo, simbologia, dormiu em Cristo. E no final, versículo 18, Paulo completa: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Qual é a palavra? Que Jesus voltará, e quem morreu em Cristo estará primeiro, depois nós que estaremos vivos e salvos, se estivermos vivos naquele dia, seremos transformados em imortais, seremos levados para Nova Jerusalém, e lá ficaremos durante todo o milênio. Paulo aqui em 2 Coríntios 5, versículo 10, nos aconselha que reconciliemos com Deus. Deus não é nosso inimigo, é amigo. Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, quer nos salvar. Alguém está afastado da igreja, mesmo católica, evangélica, qualquer igreja, volte o mais brevemente possível, volte a ler a Bíblia, confesse pecados, se entrega ao Cristo para que você seja salvo, reconciliando-se com Deus. Deus não é seu inimigo. Talvez você se tornou alguém aí inimigo do nosso Deus, da igreja, da Bíblia, mas Deus é ainda seu amigo. O seu nome ainda está no livro da vida. Então se reconcilie com Deus ainda hoje, antes que seja tarde demais. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Meu Rei e Salvador vos manda em seu amor as boas novas de perdão. Eis a mensagem
gozo e paz os salvos fruirão, e quem obedecer a Cristo vai viver no reino eterno do meu Rei. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que Ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Pela graça de Deus, Denilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Pela graça de Deus, Denilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.